Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo sobre mais 3 segredos para termos comunhão cristã. Desses 3 segredos que nós vamos ver nesse momento, nessa manhã, eles falam sobre o que não devemos fazer. Anteriormente nós estávamos vendo sobre mandamentos, onde o Senhor manda que a gente ame, que a gente aceite, que a gente saúde, que a gente acolha, que a gente se subordine, se sujeite, que a gente suporte. Mas a partir de hoje nós vamos ver sobre mandamentos daquilo que a gente não deve fazer. E esses primeiros mandamentos agora, eles vão proteger o corpo de Cristo, a igreja, de uma doença chamada infecção. Esses 3 mandamentos, se não forem cumpridos, eles colocam dentro da igreja algo muitas vezes sutil, mas que vai corroendo a comunhão, vai corroendo os próprios crentes. Nos mandamentos anteriores, a gente viu como ele se aplica quando a gente se relaciona com o nosso irmão, né? Da maneira que a gente faz para se aproximar, da maneira que a gente faz para conseguir conversar, trabalhar junto. Agora, esses 3 aqui, se nós não cumprirmos, se a gente não se arrepender e não lançar eles fora, ele vai nos matando pouco a pouco. É claro que isso vai interferir no relacionamento com o nosso irmão também, mas ele tem uma função de atacar diretamente o nosso coração, nos prejudicar, tirar as nossas forças, nos contaminar. É a infecção. Né? Quando a gente tem uma infecção no nosso corpo, ela que produz pus, aquilo ali está contaminando todo o corpo. Por isso tem gente que chega até a morrer de infecção generalizada, porque contamina tudo. Né? Então, esses 3 mandamentos de hoje que nós vamos ver são: não invejeis, não julgueis e não vos queixeis. Olha que 3 maravilhosas coisas para nós não fazermos. De preferência, nunca. Mas se fizermos em algum momento, a gente precisa abandonar isso rapidamente, porque isso nos afeta demais, irmãos, demais. Então, a gente vai começar com o primeiro, que é: não vos invejeis. Então, eu separei aí o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5, 26. Que diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Claro que tem outros versículos que falam sobre isso, irmãos. Mas a gente vai pegar somente esse aqui para ser a base do que nós vamos falar. Não tenham inveja uns dos outros. A inveja, ela pode se manifestar no meio da igreja. Mas tem uma definição do que é inveja. Inveja. Quando uma pessoa tem ressentimento, angústia por outro possuir habilidades ou realizações ou bens que ele deseja para si. Quando você acha bonito, admira a casa de uma pessoa, admira o talento que uma pessoa tem, admira os filhos, o emprego, é uma coisa. O problema é quando você tem dentro do teu coração um desgosto, né? Uma tristeza, porque essa pessoa tem e não você. Aí é inveja. Tá? Quando você acha uma pessoa bonita, tal, admira a educação que deu para os filhos, é admiração. Não tem nada de mal nisso. Se você quiser imitar isso, não tem nada de mal. Olha, eu quero ser igual a essa pessoa. Né?
Igual nós, cristãos, deveremos querer ser igual a Jesus, e imitar Jesus, imitar as pessoas que são exemplos de fé. Isso não é inveja, o problema é quando você tem raiva por aquela pessoa ser bem-sucedida e você não. Quando você quer estar no lugar daquela pessoa. Por isso que eu coloquei essa ilustraçãozinha no início, da criança que o irmãozinho está no colo da mamãe, mas ele queria estar no colo. Né? E ele vai ficar com raiva. Ele não sabe, ele não respeita que o outro também tem direito, que o outro também tem direito de ser feliz, mas ele quer ele, porque não eu, e ele fica muito chateado por causa disso. Então é esse sentimento, não tem como ser inveja boa. Tem gente que fala assim, eu tenho uma inveja boa de vocês. Não, você pode ter até admiração, mas inveja boa, isso não existe. Inveja é um ressentimento, é uma mágoa, é realmente um desgosto por outro possuir algo e coisas e estar numa posição que você queria para si. E quando uma pessoa tem inveja, é porque tem outras coisas que estão ligadas também, tem outros sentimentos que estão arraigados com ela, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí Paulo fala, irmãos, não tenham inveja, não se provoquem. Então significa que isso podia estar dentro da igreja, sim. Próximo, por favor. A igreja, a inveja pode se manifestar no meio da igreja. Quando os crentes começam a desejar os dons dos outros, mas desejar para si com raiva que o outro tenha aquele dom e não eu. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Quando nós vemos Paulo falando, lá no capítulo 12, versículo 15 e 16, ele diz assim, ó. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Vocês estão observando que eles queriam ser o que o outro era? Mas eu sou pé. Eu não sou mão. Eu queria ser mão. Eu sou ouvido, mas eu queria ser olho. E aí Paulo tem que escrever tudo aquilo. Fala assim, gente, se todo mundo fosse mãos, se todo mundo fosse ouvidos, né? Onde estaria, como que funcionaria? Gente, nós somos um corpo, precisamos de todas as partes, né? É como se você olhasse mesmo para o teu corpo físico e você mesmo, às vezes, tem uma tendência de preterir certas partes do seu corpo. Você, na sua cabeça, você acha que algumas partes são mais importantes que outras. Por exemplo, vamos usar o exemplo daqui do pé e da mão. A mão da gente, ela está sempre à mostra, né? Ela carrega anéis, a nossa aliança não está no pé. Essa de casamento, a única joia que eu tenho é a minha aliança. E onde ela está? Na minha mão. Né? Quando a gente vai para manicure, você se preocupa muito. Claro que você quer que a sua mão e seu pé sejam bem feitos, mas principalmente a mão, não é? Porque é onde mais vai ser visto. Aí o pé fica olhando assim, poxa, mas eu fico sempre escondida, eu fico sempre dentro desse sapato, às vezes apertado, às vezes o sapato não está muito limpo, ninguém lembra de me secar direito. Né? Ninguém lembra, às vezes, de cortar a minha unha. A mão, não. A mão, ela está lá sendo mostrada, ela está pegando. E eu não, fico sempre aqui. Mas isso é uma coisa da nossa cabeça, porque todos eles são muito importantes. É tanto que se você não cuidar bem do seu pé, você vai ter problema depois com ele, às vezes sérios. Né? Enfermidades começam do pé e vão. Né? Quem tem diabetes, não tem um pé bem cuidado, isso vai comprometer todo o corpo dessa pessoa. Então, eles estavam assim, eu quero ser mão, eu não estou satisfeito de ser pé. Ele está usando uma alusão, fazendo uma alusão aos dons da igreja. Tinha muita gente com dons ali, a igreja estava realmente, era um show aquilo, né? Um tinha esse dom, tinha outro, só que tem dons que são mais aparentes que outros. Então, eles começaram a ficar obcecados com os melhores, na cabeça deles, os melhores dons. Do que me interessa ter dom aí de discernir espíritos, nem parece muito. Se eu tivesse dom de curar, como o outro irmão tem. Sabe, se eu tivesse o dom de operação de maravilha, como o outro tem. Agora eu só tenho dom de discernimento, espírito, de fé, mas
Eu queria os melhores. Aí estavam assim, então, já que eu não sou mão, então não faz parte do corpo. Claro que faz parte do corpo. Mesmo não tendo aquilo que você acha que você merecia ter. E aí, isso a gente lê em 1 Coríntios 12, mas Paulo fala, ele começa a dar a causa disso em 1 Coríntios 3. No versículo 2 e 3, Paulo fala: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Então, Paulo, antes de chegar no capítulo 2, já estava dando a causa. Por que isso? Porque, eu não sei, sabe, eu queria ser... Por que essa insatisfação toda? Inveja. Divisão. Nessa mesma carta que um fica falando que é de Paulo, outro de Apolo, e aquela coisa toda. Então, vocês são carnais, gente. Vocês ainda nem cresceram, vocês estão muito, muito infantis. Estão ainda agindo como mundanos. Olha que sério isso. Porque inveja não tem inveja boa. Isso é coisa maligna. Isso só faz mal. Isso não deve ser abrigado num crente nem numa igreja. Muito menos no corpo de Cristo. Não tem lugar. Não deve ter lugar para isso. Quando o crente inveja alguém, isso na verdade está mostrando para ele mesmo que ele está tendo ingratidão dentro dele. Ele é ingrato. Por que isso? Tem uma frase desse Francis Schaeffer que ele diz assim: a verdadeira espiritualidade encerra em duas atitudes básicas. Como que eu sei que eu sou espiritual e não carnal, como Paulo falou, que a igreja de Corinto estava sendo. Carnal e mundana. E infantil. Nossa, hein? Que belos adjetivos, né? Como é que eu sei que eu estou sendo espiritual? Duas coisas você precisa avaliar se você está nutrindo o seu coração. A primeira delas, você confia em Deus? E a segunda, você é grato a Ele? Por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela maneira como Ele te fez, pelos dons que você tem, pelos dons que você não tem. Você é grato a Ele ou você queria ser diferente do que você é? No fundinho, você... Poxa, Deus, por que o Senhor não fez isso aqui em mim diferente? Por que o Senhor não me deu isso e deu para o meu irmão? Você é grato a Ele? Quando o crente inveja, ele mostra que está vaidoso. Romanos 12, 3. Ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O próprio Paulo está falando assim, olha, ninguém deve ter um conceito mais elevado de si. Não está falando das outras coisas. Não está falando que você não deve aprender e entender de várias coisas, se for possível. Está falando de si. Não ache que você merecia mais coisas do que você está recebendo. Cuidado com isso, sabe? Eu acho que eu merecia coisa melhor para minha vida, eu merecia um marido melhor, eu merecia uma esposa melhor, sabe? Eu merecia ter dons melhores do que eu tenho, eu merecia ter uma posição melhor, eu merecia ter uma casa melhor. Calma. Não ache que você, entendeu? É vítima das circunstâncias, do mundo e de Deus. Porque você só não chegou e conseguiu aflorar todo o seu potencial por causa da culpa de alguém, às vezes até de Deus. A pessoa acha, poxa Deus, por que você não me abriu essa oportunidade? Por que o Senhor deu essa oportunidade para o outro que nem aproveitou? Se o Senhor tivesse dado para mim isso, eu tinha feito esse mundo mudar, mas Deus não deu para mim, Deus deu para o outro. E a gente lembra daquele ditado, né, que diz assim, Deus não dá asas para cobras, né? Cobra não tem asa. Então, Deus sabe muito bem o que a gente suporta, o que a gente consegue, o que a gente consegue manusear, o que a gente não consegue. Mas tem gente que acha que não, que merecia mais. E aí Paulo fala, cuidado, não tenha um conceito mais elevado sobre você, não. Cuidado, tenha humildade. Quando o crente inveja, ele pode ter essa atitude péssima
de se recusar a servir. Bom, aí nós vamos ter que voltar lá para 1 Coríntios de novo. Vamos lá rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 12, aí teríamos que ler do 14 até o 26, mas vamos só dar uma pincelada aqui, ó. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E aí volta a dizer, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, gente, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então ele vai dizendo isso até o versículo 26. E isso, infelizmente, acontece muito ainda dentro da igreja, no meio do povo de Deus, irmãos. Poxa, porque o pastor não deixou eu fazer isso? Porque o pastor falou que eu não estou em condições ainda de ser um obreiro, então não faço nada. Então não quero fazer nada. Tem vaga para diaconisa, tem vaga para ser professor de escola bíblica, eu não quero. Não faço. Até que o pastor, sabe, repare essa falta comigo. Porque eu tenho tanto talento, eu tenho tanto dom, tanta unção, e o pastor quer que eu fique limpando a igreja? O pastor quer que eu fique dando aula para criança pequena? Criança pequena não vai te aplaudir não, meu filho. E falar assim, nossa, olha, professor, sua aula foi o máximo, aprendi tanto, eu cresci, minha fé aumentou. Nada disso, a criança às vezes vai ficar assim, essa história eu já conheço. Mas de novo isso, professora. A história do Jonas, eu vou contar para você. É assim. Não vai ter aplauso. Na verdade, quem cuida de ovelha, irmãos, não recebe aplauso. Ovelha não é igual cachorrinho, sabe? Que você cuida. Você às vezes dá até uns solapos dele lá e ele volta, lambe a tua mão, bana rabinho, ovelha. Não é assim, não. E o pessoal está achando que ele vai fazer tudo o que você quiser, tudo que você mandar. Você vai adestrar as ovelhas. Nada disso. Ela tem vontade própria. Ela, quando ela se sente satisfeita, como o pastor já pregou aqui, ela não fica no bando dela, não. Ela vai lá, eu vou me refastelar aqui nessas pastagens, tudo. Se afasta do pastor, aí vira, aí dá problema. Ovelha é assim, às vezes é teimosa, às vezes ela quer comer pasto do outro. O pastor cuida, tudo ali, não, ela não está mais, estou tão enjoada desse tempero, a grama do outro está horrorosa, está péssima, mas ela acha que está mais verde, ela pula, cerca, ela é xereta, ela é desobediente. Não é cachorrinho, não. Ovelha é diferente. E aí tem gente que fala assim, mas eu não gostei, eu não senti de Deus, eu canto tão bem, eu canto muito bem, e não me coloca para cantar, não me dá oportunidade para ministrar louvor. Então não faço nada, então também não faço nada. Tá aí, ó, eu não sou mão, eu sou pé, eu quero ser mão. Porque eu não sou mão, então também não faço parte do corpo. Tá vendo? A inveja faz o crente parar de servir. Ele faz greve. Ele faz greve até que seus direitos sejam atendidos. Os meus direitos sejam atendidos. E não é assim. Cada um tem o seu dom, cada um tem um processo também. Não é verdade? Que a gente tem que ir passando, até para trabalhar na igreja. A gente tem processos e coisas que a gente tem que fazer, e coisas que a gente tem que deixar de fazer. Né? Tem disciplinas que a gente tem que passar. É assim, pessoal. Não é porque estamos passando por isso que o seu dom não está sendo valorizado. Né? Então, isso muitas vezes mostra, dentro da pessoa, inveja mesmo. E aí por isso ela tem esse comportamento tão inadequado. Assinale uma das alternativas abaixo em que você percebe que se aplica a você neste momento no assunto que diz respeito à inveja. Vamos ver aí, eu só coloquei 3 situações. Vê se você percebe que o teu coração pega numa delas aí, pelo menos, numa delas.
Primeira delas, você sentiu raiva? Sente uma certa raiva de Deus, hein? Do Senhor por não ter te dado algumas capacidades que você julga ser necessárias para você? Poxa Deus, por que o Senhor não colocou em mim mais ousadia, né? Por que o Senhor não colocou em mim? Aí tudo para mim é tão difícil de falar, de fazer. Falar em público para mim é um terror. Por que o Senhor colocou no outro lá tanta eloquência? Por que o Senhor deu isso para mim? Então você fica meio assim, ressentido com isso. Estou dando só um exemplo, hein, de muitas outras coisas. Né? Por que parece que o Senhor me deu duas mãos esquerda? Porque eu já tentei tocar todo quanto é tipo de instrumento e não dá certo. Parece aquela história do Chaves, quando o Kiko ia, ou era o Chaves que ia aprender a tocar violão. E um falava assim, põe a mão aqui, outra aqui. Ele tirava a mão e colocava aqui. Não, essa fica aqui, essa aqui. Aí ele punha a outra mão ali, sabe? Por que o Senhor não me deu essa sensibilidade de ouvido? Por que o Senhor deu para uns e não deu para outro? O outro sabe tocar assim, eu não sei tocar uma flauta doce direito. Meu Deus do céu, não afina, não afina. Então, se sente isso, essa chateação com Deus. Outra situação. Não sentir desejo de trabalhar de todo o coração para Cristo, até que Ele me faça diferente do que sou. Eu não gosto disso, Deus, que eu estou fazendo. Eu não quero fazer isso. Às vezes a pessoa, ela não é dotada de dons para trabalhar com o público, entendeu? Não é assim. Ela não é extrovertida, ela não consegue agregar. Mas é uma pessoa excelente de organização, uma pessoa excelente para trabalhar numa administração de uma igreja, por exemplo. Seria tão bom trabalhar numa secretaria, trabalhar numa tesouraria, lembrar dos aniversários, seria tão bom. Mas ela quer cantar, ela quer, entendeu, pregar, ela quer fazer essas coisas, ela quer organizar, ser animadora do tal evento, da EBF das crianças, e não rola. Não vai, não acontece. E aí, o que ela faz? Aquilo que ela é boa, ela vai fazer de qualquer jeito. Bom, não me dá oportunidade, então também, quer saber? Vou cuidar da secretaria de qualquer jeito, eu vou cuidar da administração de qualquer forma. Porque ela quer ser de outra maneira. Então, você tem isso, já sentiu isso no teu coração? De não entregar tudo para Cristo, de não fazer com todas as suas forças, porque afinal de contas, não era bem esse lugar que você queria estar em outro lugar, mas te colocaram lá porque perceberam que é lá que você funciona, mas você mesmo não quer, não aceita isso, você quer outro lugar. Então, veja aí, analise. Acha difícil sentir alegria e gratidão quando o irmão é honrado, mas não você? O outro está sendo honrado neste momento, aí você não consegue se alegrar por inteiro. Como Paulo mesmo fala aqui, 1 Coríntios 12, ele fala no versículo 24. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Devia ser assim. Porque quando um sofre, todo mundo sofre. Afeta todo mundo, não é? Vai um membro do corpo não fazer o trabalho que ele devia fazer. Vai um coração fingir que não é com ele e não quer mais pulsar no ritmo que devia. Nem precisa ser um coração. Vai uma veia do teu corpo, começa a entupir ali. E aí começa a comprometer e dilatar, e vir para a perna, assim, começa a doer. Uma variz bem inflamada, bem infeccionada. Para você ver o que acontece. O corpo todinho sofre, dá febre no corpo inteiro. Até celulite em grau 4 dá febre, viu? Uma coisa que o pessoal acha que é tão bobinha assim. Não cuida, não. Então, ele está falando assim, se
sofrer, todo o corpo sofre. Quando um é honrado, então todos deveriam se alegrar, mas a inveja de alguns não deixa isso fluir. Ah, o outro irmão está sendo honrado. Ai, é casamento do outro, é casamento da outra. Ah, não estou a fim de ir. É aniversário dele, aniversário dela. Ah, não estou a fim de participar. Olha, o irmão aí conseguiu comprar uma casa bonita, tal, tá chamando alguns irmãos para ir lá fazer uma inauguração, fazer uma festa. Não estou com vontade. Ah, eu estou cansado. Sabe, tá frustrado com as coisas, aí vê a alegria do outro, faz mal. É inveja, gente. É inveja. A inveja mata, a inveja corrói. Sabe? Não quero, não senti, não. Entendeu? Ah, vamos fazer uma festa para uma pessoa querida, vamos... Ah, não posso, estou com compromisso. Olha, você já sentiu isso? Não sentir alegria de verdade? Quando o irmão é honrado? Se fosse para mim, entendeu? Seria legal, bacana, quero que todos estejam, quero que todos participem. Mas é para o outro. Mas não fizeram para mim. Não fazem para mim. Sabe? No meu casamento não fizeram, não estavam. Ah, para o outro não faço. Então, isso, gente. Quando um for honrado, todos devem se alegrar juntos. Se você está sentindo essa dificuldade em alguma área da sua vida, entendeu? Você tem que buscar a Deus e falar: Senhor, isso é inveja, misericórdia, me limpa, me livra disso, me liberta, porque senão isso vai te matar. Às vezes a gente tem que aprender isso desde que a gente é pequenininho já. Sabe? Uma casa com 3 irmãos, por exemplo. Um vai fazer aniversário naquele mês. Vamos sair para comprar o presente deste filho. Aí os outros ficam tudo chateados, porque... Ah, vai comprar para ele, não vai comprar para mim? Mas eu quero também, mas eu quero. Tem que sair com um pirulito, mas tem que comprar alguma coisa para ele, porque senão ele emburra. Ei, calma aí, esse é o dia do seu irmão. Vai chegar o teu dia, todo mundo se alegra com você. Vai chegar o dia do outro, todo mundo se alegra. Mas não é por causa disso que... Não, se comprou para ele... Ah, não vai comprar para mim? Poxa, mas é só um porta-moeda, mãe. Dá para mim também. Então isso daí... é algo que muitas vezes tem que ser tratado em nós, não foi tratado direito. Desde que a gente, na nossa terra infância, e a gente vai carregando essas coisas, isso só faz mal, não acrescenta, não traz nada de bom para a gente. Alguma pergunta sobre isso? Não vos invejeis uns aos outros? Lembre que inveja, na verdade, está sendo ingrato com Deus, porque está falando: Deus, o Senhor não me fez da maneira que deveria ser feito. O Senhor me fez de qualquer jeito. O Senhor não me deu tantos dons como deu para outros. Você está sendo ingrato com Ele. E você está sendo vaidoso, achando que você tem um conceito muito elevado sobre si. Baixa a bola aí, vamos ser mais humildes. Aí, por que o outro não merece, mas você merece? Então, cuidado com isso. Tá bom? Vamos para outro tema? Não julgueis. Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Espera aí, pastor. Já colocou, deixa. Eu ia perguntar isso. Que ideia que vocês tinham de julgar? O que é julgar, né? Sendo que a palavra está falando assim para você não julgar, sendo que palavras de Jesus já disseram isso também. Se você julgar, você vai ser julgado. Cuidado com a medida que você está julgando, que com ela mesmo você vai ser julgado também. O que é isso, né? Como assim eu não posso julgar nada? Porque essa palavra que está aqui, vem do grego krisis, que significa condenar. Julgamento, a palavra julgamento tem outras definições também, ou significados, onde um deles é colocar para discernir, né? Bom, eu vou julgar isso aqui, se é bom para mim ou não. Eu vou olhar, colocar numa balança e pesar. Vou discernir, eu vou separar uma coisa da outra. Isso também é julgamento. Mas o que está falando aqui de Romanos, nessa referência que Jesus falou, para não julgarmos, porque com a mesma medida seremos julgados, ele está falando disso, de condenação. É mais do que você apenas
ter um olhar crítico sobre as coisas, porque a gente tem que ter olhar crítico, viu, irmãos? A gente tem que ser pessoas, como cristãos maduros, temos que ser pessoas exigentes. Tem coisas que você tem que criticar mesmo. Se aquilo te vale, se não te vale. Não é tudo que você vai ouvindo e deixando passar, não, é crítica. É ouvir, saber, primeira coisa, passar por algumas peneiras. Isso aí que é verdade? Essa informação? Se a informação é boa, isso vai me trazer algum benefício? Não. Não passou por essas peneiras, não quero nem saber, não quero nem ouvir. Então, isso é um julgamento, é uma crítica. Você tem que fazer isso. Mas o que ele está falando é de você condenar alguém, dar uma sentença. Ah, essa pessoa não vale nada. Já estou olhando para ele, já estou sabendo, não vale nada. Já condenou, já sentenciou. E tá, como é que fala quando o juiz? Você está publicando já. Entendeu? Não vale nada, gente. Essa pessoa não presta. Tá colocando nos editais, né, do bairro todo, do mundo todo. É isso que ele está falando. Ei, quem é você para falar que não presta, que calma aí, condenar dessa forma, né? Quando a gente pensa assim, trazendo para a igreja, não julgar o meu irmão, significa, em outras palavras, o seguinte: não criticar e condenar um irmão que não esteja concordando conosco em questões secundárias. Sabe aquelas questões que não tem tanto valor assim, você fica condenando, criticando, porque ela não concorda com o seu ponto de vista? E às vezes são coisas tão bobas, né? Como no meio dos cristãos mesmo, no nosso meio, né? Porque a outra corta o cabelo, mas você acha que não deve cortar o cabelo. Porque o irmão apareceu e quer fazer um voto de deixar o cabelo 7 anos sem cortar. Aí você pega lá a Bíblia e vai lá, olha, irmão, que vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Você não está vendo isso aqui, não? Que é vergonhoso o homem deixar o cabelo crescido. Isso é a honra da mulher. Você quer ser mulher? Sabe essas coisas assim? Corta esse cabelo. Tira esse brinco. Ai, irmã, pelo amor de Deus, tira essa saia velha aí, arrastando no chão. Põe uma coisinha mais, né? Uma coisinha mais up, uma coisinha mais moderna. Ai, nossa, você está parecendo uma velha de 80 anos. Sabe as coisas assim? Pinta esse cabelo. Você julga e condena. Você condena a pessoa e fala, é uma relaxada mesmo. Este cara é maloqueiro mesmo. Esse irmão aí, ó, não tem nada de Deus, não. Por que você chegou a essa sentença? Por causa de coisas secundárias. Porque ele se veste de uma maneira, não corta ou corta o cabelo de outra maneira. Porque essa mulher aí pinta a cara. Você acha isso um absurdo? Porque esse pastor tirou o bigode, era melhor com bigode? Ou não põe bigode? Não deve usar bigode, porque senão o diabo fica escondido atrás do bigode dele. Sabe essas coisas assim que o pessoal falava muito, gente, muito. Que coisa absurda. Então não é de Deus, essa pessoa nunca vai ser de Deus, essa pessoa, o caráter dela não tem jeito mesmo. Por causa disso, de roupa, de comida, de... Tem um texto, ó, 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha como Paulo já começa. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe que há entre vós divisões. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E ainda o outro diz, eu sou de Cristo. E ele fala, por acaso, Cristo está dividido? Ele está falando as questões aqui de julgamento. Ó, você está na visão ou você não está na visão?
Porque nós que somos de Apolo, temos uma visão tal. Você de Pedro, qual é a sua visão? Então, você está pensando assim? Você está trabalhando dessa forma na igreja? Ah, você não está na visão. Então, não é de Deus. Contemporaneamente, na nossa igreja, né, teve muito disso também. Quem está na visão? Então, só quem estava na visão de Deus era quem faz igreja em células. Você está na visão ou não? Como assim? Você participa da célula? Não, então você não está na visão. Então, eles separavam e julgavam. Esse irmão, condenação. Ó. Esse irmão não está no Espírito de Deus. Esse irmão não sabe nada de Deus. Esse irmão está por fora. Esse irmão está atrasado. Nem vá na igreja dele, que essa igreja aí está para ruir. Porque não está na visão. Nada, não está. E são coisas secundárias. Deus deu essas estratégias para alguns, mas isso também não significa que a estratégia que deu para ele é para mim. Entendeu? Isso é secundário, irmãos. Isso é secundário. Isso não tem raiz profunda na doutrina. Ninguém vai ser salvo e chegar a Jesus Cristo porque participou do culto em célula. E o outro que não participou do culto não é. Não, o que é absoluto é que vamos ser salvos se cremos em Jesus Cristo, como nosso Senhor Salvador, se formos batizados nas águas, se o sangue de Jesus estiver sobre nós, isso nos salva. Isso não pode ter divergência. Mas o que é secundário? E ainda tem um outro texto também que fala sobre isso, Romanos 14, 2, sobre divisão e julgamento de coisas assim, sem muita importância, gente. Tinha gente ali cometendo pecados de morte e não estavam ali nem aí para isso, e estavam brigando por coisas sem motivo. Romanos 14, 2. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, apenas come alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor que ele está, para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Quem é você para julgar isso? Se a pessoa está dizendo que serve a Deus, então Deus é o servo, ele é o juiz. Ele é servo do Senhor que é juiz. Quem é você? Vai ficar falando, vai entrar no céu, não vai entrar no céu, porque pelo comprimento da saia, gente. Porque corta o cabelo, porque não corta. Muita gente olha para a gente, para as mulheres pastoras, né? Ainda tem isso, viu? Isso é pastora? Ah, tá. A mulher do pastor. Eles fazem questão de falar. A mulher do pastor, não pastora. Então eles condenam e falam assim, mulher, não pode, não tem chamado de Deus. Quem foi que falou para ela que tem chamado de Deus? Não tem. Deus só chama homem. Mulher não tem chamado de Deus. Sendo que a própria palavra fala que em Cristo Jesus não há servo, não há livre, não há diferença entre macho e fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo Jesus, somos um. Não importa se é velho, não importa se é criança. Não importa quem seja, se é pobre, se é rico. Se é anônimo ou se é famoso, não importa. Então é isso que ele está falando. Quem é você para ficar julgando o servo alheio? Você não é o Senhor dele, para saber? Então, nessas coisas assim, como nós temos ainda hoje, tem seitas, né, que falam, olha, não pode comer carne de porco, não pode comer isso. Tá bom, eles comem mais legumes, eles comem... Tem uma alimentação mais equilibrada que a nossa, que somos carnívoros, aquela coisa toda assim. Mas, irmãos, não é isso. Não é isso que vai fazer você ser salvo. Isso pode até te gerar mais saúde física, você se abster de certos alimentos, né? Mas você falar que se você comer isso é pecado, se você não guardar o sábado, você vai para o fogo do inferno. Isso são assuntos secundários e que não vale nem a pena você ficar debatendo isso. É perda de tempo, não vale a pena, é inútil. Entendeu? Tem coisas que você vai se abster
Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca bebi nada alcoólico, né? Então, mesmo que eu fui experimentar alguma coisa, festa na casa dos meus pais, alguma coisa assim, nunca foi uma coisa que eu me agradei com aquilo. Então, eu não vou, você nunca vai me ver bebendo cerveja, você nunca vai me ver bebendo nada, né? Mas se tem um crente em nosso meio que não se embriaga, mas você abre a geladeirinha dele lá, né? Você tem intimidade, tudo, ele pede, você pode pegar não sei o que para mim na geladeira. Você abre, lá tem uma garrafa, uma latinha, de cerveja. Aí você fala assim, meu Deus do céu, misericórdia, aonde eu fui me enfiar? Olha, o irmão tem vida dupla, o irmão é um bêbado, o irmão, não sei o quê. Eu vou embora daqui imediatamente e vai ficar falando para todo mundo ali. De repente aquela latinha era para fazer um frango, a passarinho, alguma coisa do tipo. Ele quer beber aquilo, uma latinha por dia, sei lá. Eu creio que tem coisas que eu posso fazer, tudo eu posso fazer, mas eu creio que tem coisas que eu devo realmente, não me convém, né? Tem pastor que bebe vinho, tem sacerdotes de outras, os padres bebem vinho. É um cálice de vinho por dia, porque faz bem para o coração. Então, você vai ficar escandalizado com isso? Eu não me escandalizo. Você quer beber? O problema é seu. Né? Eu acho que isso não me cai bem. Eu acho que a gente deveria se abster disso. Mas te condenar e falar assim, não, eu vou deixar isso para Deus. Cada um vai dar conta de si. Eu não quero. Para minha casa, eu não quero. Assim como eu não quero isso para minha casa, nem para minha família, eu não quero também para minha casa Big Brother. Eu não quero para minha casa filme de terror. Eu não quero para minha casa show de artista mundano. Você quer assistir? Você acha que isso não tem nenhum problema sobre você? Tá. Vai vendo aí. Mas assim, o que eu não posso fazer, nem como líder, eu não posso chegar e condenar, falar assim, olha, está perdido, não sei o quê. Não posso fazer isso, porque cada um vai dar conta de si. Mas que tem coisas que a gente deve se abster, nós devemos, sim, tá? Quando a gente olha dessa forma, fala assim, a gente vai, pelo menos, não se escandalizando tão facilmente, né, irmãos? Né, tudo assim, ai meu Deus, fez aquilo, olha o short desse irmão. Uma vez teve um chá de cozinha, que há muito tempo atrás, uma irmã veio com um short, eu falei, misericórdia, querida, que é isso? Na igreja, no chá de cozinha, sabe, só porque não é culto, né? Um short aqui, assim, falei, pega um lençolzinho e joga nela, né? Você fala assim, não convém, né? Não é elegante, não pega bem isso não. Mas eu ainda olho para ela com aquele olhar assim, misericórdia, que ela cai em si, né? Que ela, da próxima vez sair de casa, ela olhe para o espelho, que ela se veja no espelho, de frente, de trás, de lado, e que o Espírito Santo fale com ela, assim, que ela possa, aí é o suportar, né, irmãos, que a gente volta na aula passada um pouco, com a esperança de que ela mude, mas nunca jamais, desgraçada, tá excomungada, tá não sei o quê. Não podemos julgar, condenar. Discernir as coisas, sim, mas não condenar por coisas secundárias. Nas situações que a Bíblia, irmãos, não especifica, a gente deve respeitar o critério da consciência individual de cada um. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fale assim, olha, você pode tomar assim, um cálice de vinho por dia. Não está. Olha, você pode tomar uma latinha de cerveja sem álcool. Não está escrito também. Também não está escrito o tamanho da saia ou da calça, ou como é que eu faço. Também não está. Não está especificando ali se eu posso comer carne de porco, se eu não posso. Na verdade, até está, né? Falando que eu posso comer de tudo foi para o meu mantimento. Mas tem algumas coisas aqui que não estão especificadas. Então, o que eu tenho que fazer como crente? Como líder, mas também como ovelha. Cada um de nós como ovelha. Deixa isso a critério da consciência da pessoa. Ei, temos que cuidar da nossa vida e deixa o outro cuidar da vida dele. Porque, no fim das contas, ele vai prestar contas a Deus. Vai prestar mesmo.
Mesmo que a gente ache que não, que está demorando, ele vai prestar conta de tudo que está fazendo. E as motivações que ele tem, também. Deus conhece todas elas. Então a gente não deve entrar nesse caminho, nesse campo minado aí, não. Assim como que Romanos 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você vai prestar conta de quem que você vai prestar conta diante de Deus? De você, só de você. Você não vai prestar conta pelo teu marido, você não vai prestar conta pelos seus filhos, nem eles vão prestar conta por você. Você só vai prestar conta de você. Até os pastores vão prestar conta de si mesmos. Se eles fizeram tudo o que Deus mandou fazer. Ou se eles não fizeram o que Deus mandou fazer, ou quiseram fazer coisas que Deus não mandou. Vai prestar conta de tudo, mas de si, da sua consciência, das suas motivações, atitudes, das suas coisas que você falou, que você nutriu no teu coração, tá? Então deixa. Mas pastor, tinha gente que ficava assim indignado, pastor, por que o senhor não faz alguma coisa com relação a fulano de tal? Olha, pastor, como se a gente não soubesse. Né? Tem muita gente que acha ainda que o pastor e eu somos pessoas assim, bobinhas, soltas no ar, alienados, a gente não sabe de nada, a gente nem quer saber e fica sabendo. Olha, pastora, não é fofoca não, mas eu preciso contar que vimos fulano de tal, não sei aonde, numa festa tal, dançando na boquinha da garrafa, não sei o quê. Qual é a providência? Precisa fazer alguma coisa, pastor? Ah, estava fazendo tudo isso? Estava. Você viu, vi. Por que você estava lá também, né? Não, mas eu só estava de longe observando. Tem que tomar atitude com a pessoa, tem que tomar atitude com você, né? Tem coisas, irmãos, que realmente a gente tem que disciplinar, né? Mas quando, da fonte que vem, muitas vezes, você tem que avaliar, da fonte, o jeito que falou, a maneira que falou, você vai falar, você tem que separar uma coisa da outra, falar, está fazendo tudo isso? Está fazendo, tem que fazer. Então, Deus está trazendo as palavras aqui, Deus fala aqui, eu não falo, irmãos, vocês que são membros dessa igreja. Quando a igreja precisa ser exortada, ela é exortada. Quando a igreja precisa ser corrigida, ela é corrigida. Deus está dando correção para nós através da palavra. Deus está encorajando a gente através da palavra. Deus está consolando a gente através da palavra. Então, o que o pastor vai fazer além disso? Se ele está fazendo isso na palavra. Vamos deixar na consciência individual de cada um. Não é? Se o líder da igreja não é omisso e toma as atitudes e fala e ensina com todas as letras, fala assim, eu não entendi, pastor. Entendeu sim, foi falar tudo. Até nessas questões, assim, muitas vezes a gente vai invadindo um pouquinho na casa de vocês, fala sobre a internet, fala sobre essas coisas todas, chamando os pais à responsabilidade. A gente não fica fazendo essas coisas? Então, agora cabe aos pais, cabem aos jovens, cabe os maridos, as esposas, agirem como cristãos maduros. Não é o pastor tirando o cinto e vem cá, agora senta aqui que você vai apanhar. O que é isso? Ele já está fazendo essa disciplina através da palavra. Aí vem os julgadores sem moral, sem autoridade nenhuma para querer dar pedrada. É demais, né? Então vamos deixar na consciência de cada um. Estamos vendo, estamos ouvindo, estamos tudo. Mas Deus também está falando. Então vai caber, cada um vai dar conta de si do que está fazendo. Está pegando as pérolas, jogando aos porcos, ou está pegando tudo aquilo e deixando germinar, semeando uma boa terra. Onde a gente pode julgar? Onde o julgamento para nós é permitido? Abra lá 1 João, capítulo 4. Aonde muitas vezes eu tenho que condenar mesmo. 1 João, capítulo 4. No versículo 1 diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem. Está vendo?
aqui o julgamento vem nessa conotação, ó, de discernir, de criticar. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro, aonde eu tenho que criticar, aonde eu tenho que julgar e muitas vezes condenar, sentenciar. Não quero, para longe de mim isso daqui. Para longe de mim essa amizade. Para longe de mim essa situação, para longe de mim esse emprego, para longe de mim esse negócio, para longe de mim isso. Quando as coisas me são oferecidas. Estão te oferecendo um negócio aí você tem, irmão, você não vai recebendo tudo não. Isso é de Deus, isso não é, isso vai glorificar Deus ou não vai? Isso vai me comprometer? Isso vai gerar em mim, vai requerer de mim alguma coisa errada? Eu vou ter que abrir mão da minha consciência para entrar nesse negócio aqui? O que te é oferecido, você tem que julgar. Você tem que ver se isso é bom ou se isso não é. E outra coisa, até para você reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Então, as coisas que te oferecem, uma conversa mole, viu? Até um presente, alguma coisa assim, te oferecem aí, o pedófilo muitas vezes agencia jovens, crianças e jovens, através de quê? De presente, oferece alguma coisa, oferece uma vantagem, oferece um emprego, oferece uma diversão. Opa, tudo eu tenho que discernir. 1 Tessalonicenses 5, 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Você tem que ver se aquela profecia ali, aquilo está sendo coerente. A pessoa está falando em nome de Deus para você. É coerente com a Bíblia? Tem que examinar. Retenha o que é bom. Muita gente está falando em nome de Deus e não, Deus nem mandou. Os amigos de Jó foram falar lá em nome de Deus e não foi Deus que mandou. Né? Eu acho que Jó tinha um certo discernimento. Né? Para não ficar também aceitando tudo aquilo, acreditando, ai meu Deus, não está meu pecado, não está meu pecado. Porque o outro falou, vai, se arrepende, você está desgraçado, você deve ter feito coisas terríveis. Não, onde está isso? Não fiz nada disso não. Então foi lá falar em nome de Deus, mas Deus não mandou. Então retenha, gente, entenda as coisas. Ensina as coisas, não vai absorvendo tudo. Você não é esponja, não. Você não é uma esponja de coisa ruim. Você sabe, você tem que aprender a filtrar. Às vezes acontece isso comigo, irmãos. Muito. Você está numa boa, tinha um dia tão bom. Vim para o culto durante a semana, tinha tido um dia tão bom, tudo tranquilo, estava tão abençoado. Chega aqui, uma pessoa vira para mim e fala, o que foi? O que está acontecendo? O pastor estava pregando, a senhora estava assim, com a carinha franzida, com a carinha de cansada. Só faltou falar carinha de derrotada, de abatida, de vencida, sabe? Só assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei assim, não tem nada. E ela ficou insistindo naquilo. Falei, talvez seja, porque eu tomei anti-inflamatório, seja um pouco cansada, sonolenta, alguma coisa do tipo, alguma coisa assim. Mas eu estou bem. Ah, tá. Tipo assim. Aí fiquei olhando, que isso? Se eu fosse mais imatura, né? Eu falei assim, gente, essa pessoa, será que ela viu alguma coisa em mim? Será que tem alguma... que era místico antigamente, alguma aura negra, alguma coisa que eu não estou percebendo da minha irmã espiritual, será que ela viu alguma coisa? Aí já acha que está com demônio, que uma nuvem negra está se aproximando.
bem que falam que depois da bonança pode vir uma tempestade. O dia é tão bom. Será que é isso que a irmã está vendo? Ai, meu Deus. Já vai assumindo e recebendo. O que é isso? Discir nas coisas. Estou bem, estou ótima. Sai para lá com essa conversa aí. Sai para lá, em nome de Jesus. Então você precisa ter isso. Porque às vezes você está tão bem e tem pessoas que chegam para você e começam a falar assim, lançar uma sementinha de dúvida no seu coração. Você está bem? Tô. Está bem mesmo? Sua casa está bem mesmo? Sua família, hein? Sabe, seu casamento está bem? Seus filhos estão bem? Não sei o que está bem? Não sei o que. Aí você fica... Tem gente que é suscetível a isso. Não seja. Seja maduro. Siga o que a palavra fala. Julgue a esses espíritos aí. Entendeu? Não, isso não é de Deus não. Sai para lá, está repreendido em nome de Jesus e pronto. E retenha o que é bom, pessoal. Retenha só o que é bom. Retenha coisa ruim, não. Quando eu posso julgar, e devo julgar, na verdade, quando na aplicação da disciplina aos rebeldes da igreja, aí precisa, gente, julgar. Mateus 18. Mateus 18, versículo 16. Palavras do Senhor aqui. Melhor ler do versículo 15 para a gente pegar o contexto todo. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Não é meu irmão, não, deixa ele para lá. Condenou, não é irmão. Essa pessoa aí não tem o Espírito de Deus mesmo. Tá? Está percebendo aqui, ó, alguns verbos. Ó. Ele não quer ouvir, ele se recusa a ouvir. Não quer ouvir. Recusa-se a ouvir. Rebeldia. Rebelde. Deus olha para rebelde como essa pessoa que resiste como um feiticeiro. Pecado de rebeldia é comparado à feitiçaria. Foram as palavras de Samuel para Saul. Porque Saul não obedece, Saul dá meia obediência. Era para matar todo mundo, ele mata alguns, não mata outros. E aí depois ainda quer oferecer sacrifício para Deus. Ele fala, não, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E você está sendo rebelde. Está sendo tratado, está parecendo um feiticeiro diante de Deus. Então, esse tipo de coisa realmente tem que condenar e afastar e falar, ó, infelizmente, essa pessoa aí teve todas as oportunidades, não quer saber de Deus. Não pode falar que é irmão, continuar tratando como irmão, porque não é. Teve um caso aí, as pessoas conhecidas nossas, de um jovem que estava na igreja e tinha uns trejeitos assim bem afeminados. O pai era afeminado, o pai largou a mãe e foi morar com outro homem, é casado com outro homem. A mãe desse moço está na igreja e esse moço vinha também, adolescente. E aí chegou na igreja, aquele jeito e tal, aí os irmãos tentando, com todo amor, acolher ele. Porque essas pessoas, além de tudo, têm mania de perseguição. Eles de longe acham que não me aceitam, sabe, mania de perseguição. Então, não, vamos agregar, vamos trazê-lo para perto, vamos fazer ele participar das coisas. Aí colocaram ele para participar de alguns grupos, ele gostava de dançar. Aí colocaram lá, e ele dançando, aí todo mundo, não, meu filho, dança direito, dança, né? Com cuidado, dança com o homem, não, assim não está legal. Até que em alguns momentos ele segurava, em outros não, tal. Enfim, foram levando bastante paciência, chegou num acampamento. Acampamento de igreja, irmãos, tem regra. Aliás, todo acampamento tem que ter. Né? Onde não tem regra, tem caos. Uma das regras lá era, vai usar piscina, irmãs, maiô e shorts. Dá para a irmã aparecer de biquíni? Ou a irmã aparecer sem o short? O que ela quer, né? Tá rebelde. Irmãos, short. Né? Aquela bermuda de tectel. Né? Aparece esse querido de sunga. Só de sunga.
Aí vamos trazer ele para um particular. Vamos conversar. Aí ele já foi todo... Vamos conversar. Chega lá conversando, fala, olha, ultimato, né? Ou você, querido, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você larga isso, ou você vai seguir Jesus. O que você quer? Aí o rapaz falou, eu já tomei minha decisão. Eu vou ser o que eu sou. A partir daquele momento, teve que ser falado com a mãe, ó, fulano de tal. Pode vir até na igreja, mas não vai mais participar de grupo tal, porque ele escolheu ser, né, do outro lado. Não dá, não tem condição. Já fomos bastante longânimos, mas não dá, ele não quer e está ficando escandaloso. O que aconteceu, irmão? A irmã, a mãe, saiu chorando da sala. Pensei uma coisa, né, peculiar que a gente viveu aqui também. E começou a falar para todo mundo que o pastor expulsou eles da igreja. Expulsou ela e o filho da igreja. Não foi isso. Não expulsou da igreja, mas está falando que não vai participar de cargo nenhum. Não vai ficar num púlpito fazendo nada. Mas foi um rebuliço. Sabe, e ela chorando e falando um monte. O rapaz nunca mais, já não estava mais querendo vir, né? Não apareceu mais. E aí eu vi uma pessoa falando assim, eu fiquei com uma dó tão grande da mãe. Eu fiquei com uma dó tão grande do rapaz. Gente, compaixão a gente tem mesmo. A gente não quer que ninguém se perca. Mas, queridos, a gente precisa ter um bom senso, né? Senão daqui a pouco a gente vai começar a chamar coisa ruim de coisa boa. E coisa boa de coisa ruim. Não, é necessário. Isso é o certo. Não pode ficar assim na dúvida. Ai, será que podia? Sabe? Não, julgamento. Precisa ter, nesses casos, quando é rebeldia, precisa haver. Isso é justiça. O justo se alegra com a justiça. E não com a injustiça. Então, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Onde se tem compaixão, se tem compaixão. Quando é hora de julgamento e ponto. Né? Não vamos misturar, não. Senão daqui a pouco vai ter gente adepto da doutrina da LBV. Que é, vamos ter misericórdia do irmão Lúcifer. Porque Deus não perdoou ele. Deus não é perdoador? Ama o Judas. A Lady Gaga, a gente estava vendo aí um clipe dela lá, a tradução da letra. Onde ela declara a paixão dela por Judas. Eu prefiro Judas. É. Então, julgamento, queridos, vai existir. Quando ele existir, você não fique na dúvida se é certo, se não era. Tá? Tem coisas que precisam ser feitas mesmo. Alguma pergunta aqui, irmãos? Meninos, vai falar? Irmãos? Não? Vamos entrar no nosso último assunto dessa manhã. Aprendemos sobre não invejeis, não julgueis e agora não vos queixeis. Esse vai ser o derradeiro, mas acho que vai pegar mais na gente isso aqui. Pegou mais em mim isso aqui. Ó, o texto básico dele é Tiago 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Queixar, o que é? Queixar. Tem uma queixa contra você. Vou impetrar uma queixa contra você. O que é? Uma reclamação, né? Mas nesse sentido aqui, a palavra grego, estenazo, queixar, aperto, você está em aperto, por isso você geme. Fica gemendo. Isso é uma coisinha irritante, não é não? Uma pessoa perto de você gemendo. Pensa. Ai. Vai fazendo isso aqui. Não quero. Tô com dor. Ai. Ai. Ó, isso é irritante. Murmuração. Queixa, irritou até Deus, minha gente. Deixou Deus irado.
Povo de Israel murmurando, 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 gemendo, gemendo, sem motivo. Aí os ouvidos do Senhor, chegando aqui no Senhor, Senhor, vou matar todo mundo. Chega, chega. Moisés, vai levantar um outro povo através de você, mas esse aqui vai acabar tudo. Não aguento mais essa murmuração deles. Eles estavam tentando Deus, né? Eles provaram Deus, eles tentaram Deus, eles murmuraram contra Deus. É esse gemido. Se irrita a gente, irritou Deus, irrita a gente também. Então, ele está falando, não queixem-se uns dos outros. Não fica assim, gemendo. Né? Maldizendo também em voz baixa. Isso é queixar. Estava falando com o pastor ontem. Lembra daquele desenho? Acho que vocês, meninos mais novinhos, não viram. Da família Buscapé, que a mulher era Zé! Ô, Zé! Né? E aquele Zé lá, ele ficava o tempo todo, né? Reclamando, né? O que ele está fazendo? Ele está se queixando dela. Ele está murmurando, né? Ele está gemendo, ele está maldizendo ela ali em voz baixa. Por que ele não vai falar para ela, mulher, você me deixa um pouco. Ele nunca confrontou ela, né? O que ele fazia? Queixava. Queixava, toda vez queixava. É isso que a gente não pode fazer. Quando você tiver uma reclamação, então eu não posso reclamar do meu irmão, pastor? Meu irmão faz uma coisa contra mim, eu não posso nem reclamar. Ah, isso é o fim da picada. Ele vai me machucar, eu não posso nem gemer. Não posso nem gritar, não posso nem reclamar. Pode reclamar diretamente. Queixar, não. Isso é irritante. Vamos lá. Queixar-se de um irmão, na definição aqui do autor da apostila, é o mesmo que expressar, geralmente, em conversa reservada, às escondidas da pessoa criticada. O que você vai ali compartilhar pelas costas da pessoa? O seu descontentamento, a sua impaciência ou o seu desagrado com essa pessoa. Isso é se queixar. Eu como pastora, tem algumas pessoas que chegam assim e vêm se queixar. Tem gente na vida que infelizmente só quer queixar-se. Tem gente que não quer resolver, não. Tem gente que não quer lutar, tem gente que só quer queixar. Aí pega o seu ouvido e fica. Pastora, porque o meu marido isso, meu filho aquilo, meu sei o que lá. Olha só, não acredita que fez isso, que fez aquilo, que fez... Ele falou isso, tá bom. E agora, depois que falou, então, o que você vai fazer? Vamos fazer o propósito? Vamos orar, vamos não sei o quê. Vem para os cultos, vem ver a palavra, vem ser cheio de Deus. Não faz nada, mas quer queixar, gemer e gemer. Errado. Expressa em conversa reservada, às escondidas, a pessoa criticada, que ele é um infeliz, que ele só faz ela infeliz. Fala para ele. Fala para ele. Mas já falou. Então, perdoa. Só tem essas duas opções. Não adianta ficar se queixando, não vai resolver nada. Ao contrário. O queixar-se é distinto de julgar. Tá, irmãos? Na seguinte ênfase aqui, em dois aspectos só. Na irritação e na maneira furtiva que ela é comunicada. Quando a pessoa está queixando do outro, ela não está julgando e condenando. É diferente nesse sentido porque o queixar ele tem essa característica de fazer isso pelas costas e de ficar, falando só que está com raiva, impaciente, essa reclamação do outro, sem ser para ele. Olha como isso é louco. Porque se você está descontente com a pessoa, você tem que falar para a pessoa, né? Não, você não fala para ela, fala para o outro. Você viu como isso não resolve? Não vai resolver nunca. É como não perdoar, é beber o veneno pensando que o outro vai morrer. Nunca vai morrer. É você que está bebendo arsênio todo dia.
porque aquela amargura, porque aquele ressentimento. A pessoa lá está vivendo, está casando, está descasando, está na 10ª mulher. E a primeira mulher está lá, ressentida, doente, tal, está tomando aquele veneno todo dia. O cara está livre, leve e solto. Perdoa, por amor a você. A pessoa já te fez mal, você faz mais mal ainda. Ele me fez mal e eu também me faço mal. Gente, não, olha, é muito louco, é muito diabólico isso. Por isso que tem que ser lançado para bem longe da gente. Não se queixe. Quando vivemos situações em que os irmãos nos desagradam, né? Ou até te prejudica mesmo, de fato, te prejudicou aí, a nossa tendência humana, qual é? É gemer, sim, a gente geme. A primeira coisa que a gente faz, a gente vai reclamar, a gente vai gritar, a gente vai fazer isso mesmo, a tendência humana primeira. E muitas vezes também é maldizer em voz baixa, sabe? Às vezes, quando a gente era criança, a gente fazia isso com a nossa mãe, não fazia com o nosso pai? Não fazia isso? Xingava os nossos pais em pensamento. Que chata, que chata. Né? Ou se não ficava, aí vinha bem baixinho. Isso é a queixa, é maldizer em voz baixa, que chata. Em voz baixa. Né? Não me deixa dormir, não me deixa fazer essas coisas que eu quero, na hora que eu quero, não quero arrumar a cama, não quero fazer nada. Então, queixar isso. Maldizer em voz baixa, o que caracteriza a murmuração. Né? Como eu posso neutralizar esse meu ímpeto? De repente você tem um ímpeto de murmurar. Né? Tudo você... chega lá na fila do banco, a primeira coisa... Ai, que coisa chata, que coisa... Ai, não acredito, só tem um caixa pelo dia 10. Aí você já vai assim, você já vai para a fila assim, né? Murmurando, murmurando. Como eu neutralizo esse meu ímpeto? É possível? É. É difícil, mas é possível. Oh, que bênção. Tiago 1, no versículo 2 e 4. Vale a pena a gente ler. Vamos lá, Tiago 1. Olha, querido, se você quer aprender a não murmurar, leia a carta de Tiago. É uma bênção. Ele era pastor de igreja, viu, Tiago? Da igreja de Jerusalém. Ele sabia bem o que ele estava falando. Ele estava vendo umas coisas lá, e com o que ele fala... Oh, queridos, não se queixem. Oh, queridos, não julguem. Oh, queridos, o juiz está à porta. Ele fala muito sobre isso aqui. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só que palavra boa. Fica feliz. Fica alegre quando você passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Oh, amados, primeira coisa para a gente segurar o ímpeto da murmuração. Entender isso aqui, olha. É nos dias difíceis que eu vou pôr minha fé em ação, né? Afinal, a minha fé é para os dias bons? Acho que não, minha fé é para o dia ruim mesmo. Você precisa de fé no dia bom, sabia disso? Você não precisa. Você já está vendo, você está vendo tudo bem? Fé é para aquilo que você não vê. É coisa que quando está ruim, você crê que vai melhorar, a tempestade vai acabar. É aí que você precisa pôr fé em ação. Mas você precisa fazer isso com alegria, para que tenha fruto, um fruto abençoado. Quando você passar pela aprovação, tenha uma coisa boa. Para que você seja mesmo como uma ostra. Não é da ostra que vem a pérola, gente? Não é? Então, seja uma ostra. Quando vier ali um grão, diga, eu quero ser uma ostra. Quando vem um grãozinho de areia ali, entra, não é? A impureza, ou algum bichinho vai lá mexer nela, ela começa a se irritar para expelir aquilo. Quando ela vai fazendo aquilo, ela vai produzindo uma toxina. Dessa toxina, é muito tremendo isso, produz uma joia preciosa, que é a pérola. Mas por que teve a pérola? Por causa de alguma agressão.
Se ela está lá numa boa, ela não passa por provação, não passa por nada. Não vai ter pérola nunca. Então, por isso que dá para entender melhor o Tiago falando, fica alegre, você vai produzir um montão de pérola. Se você tiver fé para isso. Se você for maduro para isso. E não fica, que provação, geme. Não, isso não vai fazer uma pérola surgir. Desse jeito, não. Então, a primeira coisa para você controlar a murmuração, reconheça que são nessas situações difíceis, no convívio com gente difícil, que às vezes te prejudicou e te prejudica, que a gente vai desenvolver a nossa fé, que a gente vai desenvolver a nossa paciência, que a gente vai desenvolver a nossa esperança. São os momentos difíceis. Não são os momentos bons, não, irmãos. São os momentos difíceis que você vai mostrar o que você tem dentro de você. Que você vai mostrar o que você tem aí, hein? O que vai sair de dentro de você? É um gremlin? Ou é o aroma, o perfume suave do conhecimento de Cristo Jesus, que vai emanar de você, hein? Você que decide. Você que decide. Por quê? Porque o Espírito Santo já está em você. É você que deixa ele aflorar e operar, ou você que afoga ele, sufoca ele. É você. Então, reconheça. Bom Deus, nesses dias difíceis que eu vou colocar minha fé em ação. Não murmure. Outra maneira para você segurar esse ímpeto. Em conversas com terceiros, nunca acuse os outros. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, de novo ele falando aqui, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Você pode dizer isso? Pronto para ouvir. Tardio para falar. E tardio para irar-se. Segura o ímpeto aí desse jeito. Eu não vou falar nada. Nesse momento, não. Eu vou contar até 100 se necessário, mas eu não falo. Tardio para falar. Tardio para se irar. Pronto para ouvir. Estou sempre disposto a ouvir. Muita gente não está, muita gente inverte essas... Aqui no caso, queridos, a ordem dos fatores vai afetar assim, o resultado. Se você for tardio para ouvir, pronto para falar, não vai prestar. E pronto para se irar, não vai prestar. Tem que ser pronto para ouvir. Ouvir as queixas. Ouvir as queixas direto para você. Ouvir as reivindicações. Ouvir. Pronto, ouve, tenha disposição. Mas não tenha tanta disposição para ficar falando e se irando. Tá? Isso vai fazer com que você segure bastante esse ímpeto de ficar murmurando também. Isso, volta só um pouquinho, pastor. Aqui, nas conversas com terceiros, você vai colocar isso em prática. Muitas vezes a pessoa vai chegar, vai te provocar isso. Você estava numa boa, e a pessoa fala, fiquei sabendo de tal situação, fulano de tal fez isso com você. Aí você fica pronto para falar e pronto para se irar. Aquela pessoa que te fez mal não está ali, mas estão outros para ouvir. Aí você pega e despeja tudo. Vai falando. Não faz isso. Não acuse esses terceiros ali de fazer você estar vivendo essa situação tão difícil. Né? Terceiro ponto para você impedir o ímpeto da queixa. Quando você for prejudicado por outro irmão, sabe o que você deveria fazer de primeira? Orar. Vamos lá, Tiago, estamos em Tiago ainda, capítulo 5. Quando alguém te faz mal e você te aperta, vamos pensar assim, alguém te apertou, um irmão, ou alguns irmãos te apertaram, estão te prejudicando, por isso você geme, né? Você não está sofrendo com isso? Você não sofre? Então, quando você sofre, você deveria fazer isso. Tiago 5, 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore.
Se alguém está feliz, cante louvores. É tão bonito isso. Se alguém está doente, vá lá até o presbítero, o pastor, peça que ele unja com óleo, a oração da fé o salvará. Oh, irmãos, meu Deus, como a gente precisa realmente praticar as coisas do Senhor, a palavra de Deus, para a gente ser feliz. Porque a gente ainda resiste muito. Quando a gente está sofrendo, a gente quer gemer, e o Senhor está falando, ore. Ore. Está sofrendo, ore. Como o pastor uma vez pregou aqui, né? Você está com a ira, está irado, medita na ira. Vai, sai do meio, aí vai para o banheiro, fica lá, medita nessa ira até ela passar. Na verdade, é a oportunidade para você orar. Para você se preservar e preservar os outros. Não descarregar, não dá oportunidade para descarregar isso em quem não merece. Sabe quem merece isso? Que você poderia descarregar sem medo? No diabo. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente descarrega no irmão. Descarrega em outra pessoa. Descarrega no diabo. Isso. Quando você briga na família ou há uma discórdia na sua casa, em vez de você pegar e descontar no marido, no filho, desconta no diabo, começa a orar ali, repreender ele ali. Vai, pisa na cabeça dele ali, ó, descarrega tudo nele ali. Quando você está percebendo que o negócio está feroz. E quando você está sofrendo mesmo, está doído, está machucado, está magoado. Vai lá se reservar para orar e desabafar. Você quer desabafar? Então desabafa. Diante da pessoa que pode resolver. Diante da pessoa que pode mudar os corações. Diante da pessoa que pode te curar. Vai orar ao Senhor Jesus. Ao Espírito de Deus. Não se queixar. E também Filipenses fala sobre isso. 4, 6. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou, queridos, impacientes. Ansiedade é impaciência também. E tudo isso está ligado com a queixa. Né? Você fica irritado, você fica impaciente, você fica descontente contra a pessoa e fica falando para a terceira. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e olha só o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa mais poderosa que essa. Você ora a Deus, você desabafa, coloca diante da pessoa que resolve as coisas. E ainda seu coração, você sai dali, levanta dali, teu coração e a tua mente estão guardados. Ou seja, você anulou toda a força do maligno. Você se escondeu, você está protegido, você está na fortaleza. Ele não pode mais. Ele não vai conseguir te alcançar mais, porque você está protegido. A tua mente ficou liberta e o teu coração também. Se a gente fizer isso. Se a igreja começar a fazer isso como hábito, não como coisa esporádica, mas criar este hábito de estar sofrendo e orar e não se queixar. Resolve, eu tenho certeza, resolve 70% dos seus problemas na sua vida. Ainda que você, mesmo assim, depois de tudo isso que eu falei, depois de tudo isso que o Espírito Santo falou, você ainda acha que tem jeito de se queixar? Não, mas eu tenho direito. Saiba que você tem duas opções apenas, queridos. Olha lá, Colossenses 3, 3:13. Não acredito que você ainda está pensando que você tem direito de se queixar. Mas no meu caso é diferente, pastora. No meu caso, eu preciso me queixar, senão eu explodo. Olha aqui, ó. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Suportem-se e perdoem as queixas. Não quer perdoar, não? Então, aí tem uma outra opção. Pode. Advertir. 1 Tessalonicenses 5:14, mas vamos ler Romanos 15:14.
Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você não quer perdoar? Então vá até esse irmão e fale com ele. Advirta-o, confronte-o e fale que você se sentiu mal com o que ele fez. Cara a cara. Não quer confronto? Perdoe. Releve, deixe para lá mesmo. Não quer? Não tem o que fazer. Não pode queixar. Tá certo, irmãos? Não pode ficar falando dele para outro, reclamando dele para outro, sabe? Às vezes tem mamães que fazem isso com os filhos. E vem para os filhos e fica falando mal do pai. Olha, que seu pai isso, que seu pai aquilo, que seu pai não sei o quê. Aí põe naquela situação filho. Às vezes o filho é um adolescente, já é um jovem, tá? Aí fica naquela coisa. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Que o filho não pode fazer nada. Aí a mãe chega na frente do pai e não fala. Aí fala para o filho, fala para a mãe dela, fala para a sogra. Uma vez uma moça chegou aqui e falou assim, quer saber, eu cansei, eu cheguei no meu limite, eu fui até a mãe dele. Mulher casada com um cara há mais de 13 anos, foi na mãe dele. A senhora tem que dar um jeito do seu filho. Eu falei, querida, pelo amor de Deus, o que você fez? Não é assim, não. Não, eu cansei. Ele não me ouve. Quer dizer, todo mundo já tinha ouvido. A vizinha já tinha ouvido dele. Eu já tinha ouvido dele. As amigas todas já tinham ouvido dele. Agora a mãe dele. Que resolva. Meu Senhor, não é assim. Não, você acha que resolveu? Imagina. Está lá, né? Entre tapas e beijos. É ódio, é desejo, é sonho, é loucura. E vamos assim. Sendo que a palavra de Deus mostra exatamente o que a gente tem que fazer, queridos. Por que a gente resiste tanto? Não siga o curso natural do mundo, não siga as estratégias do mundo. Siga, tenha coragem, sabe, para romper com os seu entendimento aí mundano e seguir realmente o que o Senhor fala. Escolha a partir de hoje, qual é o seu problema? Desses 3 que a gente colocou hoje aí, para você se proteger. O que mais te pega hoje? É a inveja? É a questão de julgar o outro? É a questão de se queixar? Qual é o que está mais gritante aí? Começa por ele. Então, começa por ele. E quer saber de uma coisa? Estou com um problema, estou impaciente, descontente com fulano de tal. 2 opções, só tenho 2 opções. Ou eu perdoo essa pessoa, ou eu vou até ela e falar. Mas olha, está demais. Meu coração está demais aqui. Eu vou gemer. Não, eu vou orar. Eu vou orar a Deus, eu escolho isso. Tá? Então, olha, tá vendo como vocês têm bastante armas? Para não cair nessa e ficar sempre sendo uma pessoa liberta, uma pessoa alegre. Porque, irmãos, quem se queixa muito, inevitavelmente vai ser uma pessoa amarga. Vai ser uma pessoa infeliz, vai ser uma pessoa que não consegue, sabe, sentir alegria de verdade. Então, a gente precisa ser liberto dessas coisas mesmo. Amém? Vamos orar para a gente entregar essa aula para o Senhor? Amado Deus, te louvo, Senhor, por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, por essa oportunidade, papai, de aprender com teu Espírito Santo nessa manhã. Eu sei, Senhor, que a tua palavra nos alcançou aqui nesse momento e alcança também quem está ouvindo, Pai, pela internet. Eu sei, Senhor Jesus, que a gente precisa do teu poder para nos iluminar. E a tua palavra fez isso, ela iluminou a nossa mente, iluminou o nosso coração, nos mostrou como espelho as nossas impurezas, nos mostrou como espelho, Deus, as coisas que a gente precisa lançar para longe de nós. Nós não queremos abrigar no nosso coração nenhum sentimento, Deus querido, de inveja, nenhum sentimento de julgamento, e nem queremos abrigar no nosso coração esse sentimento de murmuração, Pai, essa atitude de se queixar. Queremos
sim, Senhor, sermos pessoas cheias de fé, cheias de alegria, que sabe colocar em ação, Senhor, a fé, para que a gente tenha paciência, para que a gente também tenha esperança. A gente quer, Senhor, a cada dia mais ser como Tu és, libertos, cheios de amor, cheios, Senhor Jesus, da Tua graça. A gente não quer que nada nos prenda, Deus. Nós não queremos que os nossos lábios fiquem soltando a palavra, Senhor, que edificam aos outros e até nós também. Nós queremos ser livres e sarados de toda infecção, Senhor amado, neste momento. Em nome de Jesus, eu tomo sobre mim, Senhor, e que meus irmãos tomem sobre si também essa unção que veio através da Tua palavra, e que a gente, Deus querido, saia daqui nessa manhã com a atitude perseverante de não praticar, Deus, a inveja, de não praticar o julgamento, de não praticar as queixas, Pai. Em nome de Jesus, porque isso vai nos fazer andar em novidade de vida e também vai glorificar o Teu nome. Todos verão que somos Seus discípulos se assim vivermos. E é isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Jeová